realizar uma simulação, por exemplo, de dinâmica molecular, sem necessariamente passar por cada uma dessas etapas de conceituais, né, da mecânica estatística, certo? Sim, poderia. A técnica de simulação, né, ela tem conceitos que a gente vai ver à frente, que não diretamente estão relacionados com a mecânica estatística, porém, por detrás, na construção da dinâmica e da metodologia, a gente precisa aplicar, né, conceitos da mecânica estatística. Além disso, uma questão importante é que, lembra, na dinâmica, nós estamos definindo o espaço de fase como dependente, então, de posições e de momento de cada uma das partículas. Isso num determinado, por exemplo, tempo t. Tá? Observem que nós, no final das contas, vamos colecionar posições RI, PI, e momentos PI, tá? E energias, respectivas energias EI das partículas do sistema, ok? É isso que você vai ter no final das contas no arquivo seu de output da simulação. Então, nós estamos gerando um conjunto de dados de posições, momento e energia. Aí eu te faço uma pergunta. Como que você vai calcular uma determinada propriedade termodinâmica, estrutural ou dinâmica, se você não sabe mecânica estatística? Estou jogando a pergunta para vocês. Só talvez eu produziria algo, enfim, uma metodologia já estabelecida na literatura ou algo do tipo, né? Mas ia ficar muito confuso, assim, de verdadeiramente compreender o que está acontecendo. Exato. Para nós relacionarmos isso que você tem na simulação com uma determinada propriedade A aqui pode ser a energia de Helmholtz, a energia de Gibbs, uma distribuição radial, viscosidade, seja o que for, uma determinada propriedade, você precisa aplicar os conceitos de mecânica estatística, ou seja, você tem que saber exatamente as distribuições e as relações entre cada uma dessas propriedades com as posições, momento e energia do sistema. Tá? Por isso que é essencial vocês entenderem tudo o que eu estou explicando para vocês e entenderem como raiz e não Nutella. Essa é a diferença entre o conhecimento raiz e o conhecimento Nutella. Na minha época, era ainda mais difícil, porque a grande maioria dos programas, eu especificamente, eu acabei desenvolvendo todo o meu projeto, né, de pesquisa dentro de um programa que nós fizemos, né, homemade, né, foi feito e desenvolvido pelo grupo de pesquisa. Então, nós não usamos um pacote fechado, né, de simulação. Então, nós desenvolvemos as ferramentas e as análises de propriedades das simulações. Ou seja, esse é o conhecimento raiz, né? O conhecimento Nutella é hoje, por exemplo, você pegar uma caixa preta, um programa de simulação que já tem ferramentas de análise, como a Karine falou, lá você tem um protocolo a ser seguido, uma metodologia de análise a ser seguida, você vai reproduzir um tutorial e vai calcular a propriedade sem muito esforço com a ferramenta que já está pronta. Mas se te perguntarem como que obteve isso, como que se chega a isso, talvez você não saiba se não souber mecânica estatística, né? Então, o conhecimento da mecânica estatística ele é importantíssimo para, de fato, te preparar para você saber o que está sendo feito, e não apenas isso. Com esse conhecimento da mecânica estatística, você vai estar preparado para pensar o teu problema, pensar o teu sistema fora daquelas condições de um tutorial ou de uma literatura. Você produzir, de fato, né, conhecimento a respeito disso.
uma demonstração rápida. Eu quis trazer isso para vocês porque eu acho que às vezes é interessante a gente fazer esse link, né? Esse link entre o teórico que a gente está vendo aqui, né? E o prático, que é a vida, né? Eu não sei se vocês concordam com a minha relação agora. Eu acho importante isso. Estou trazendo aqui só uma informação interessante para vocês compreenderem o que eu estou falando, né? Ficar mais palpável. Ver se consigo acessar aqui rapidamente um trabalho. Vocês estão conseguindo ver na tela aí? Tá direitinho, sim. Legal. Bom, esse trabalho em particular, ele não é um dos trabalhos meus, né? E, logicamente, tem todos os nossos coautores aqui, colaboradores na época. Eu sou o primeiro autor, então é um trabalho que foi, digamos, a ideia foi minha, né? Toda a parte de cálculo, simulação, análise foi minha e toda a escrita foi minha. Na verdade, assim, eu considero esse trabalho um dos mais importantes que eu até hoje publiquei, em termos de produção, né? Embora ele seja um dos de menor impacto, né? Assim, foi no Journal of Chemical Physics, não é uma revista assim, de altíssimo impacto, né? É uma revista no Qualis A2, ela não é A1, né? Mas eu considero esse um dos trabalhos mais importantes porque eu me propus a fazer esse trabalho e estudar um sistema é, simples e ao mesmo tempo não é simples, porque ele tem um momento de dipolo e uma orientação. A orientação de dipolo dele no estado líquido é bastante, não é trivial, né? É bastante complexa, né? E, e na época foi assim, é um trabalho que eu vou explorar toda a mecânica estatística e tudo que ela pode me oferecer, né? Então, ele é um trabalho bastante interessante, vocês vão ter contato com ele mais para frente, no qual nós obtivemos propriedades estruturais, todas as possíveis propriedades estruturais, dinâmicas, todas as possíveis propriedades dinâmicas, tá? E propriedades dielétricas ou elétricas que um sistema pode ter. Então, assim, é um daqueles trabalhos em que você faz e calcula todas as possibilidades de propriedades que a mecânica estatística pode te oferecer de uma simulação molecular, né? Então, seria mais ou menos isso, ou seja, o que a simulação vai te dar no final das contas é posição, momento e energia. Agora, o que você vai fazer com isso, eu digo para os alunos, o trabalho começa no final da simulação, ou seja, preparar a simulação, fazer a simulação é trivial, né? Qualquer mini curso desses que ensina a técnica de dinâmica molecular vai te ensinar a fazer isso. Agora, produzir conhecimento a partir desses outputs que tem posição, momento e energia é você, de fato, entender e praticar a mecânica estatística. Ficou claro para vocês? O que eu quis passar? Ficou sim. Legal. Bom, um dos conceitos importantes a respeito da função de partição, como está dizendo essa frase, é a função de partição de átomos, moléculas e partículas independentes e indistinguíveis, tá? É o produto das funções de partição molecular, ou seja, aquela função de partição que nós vimos anteriormente, vamos supor a função de partição total do sistema molecular, ela vai ser um produtório, aquele símbolo de produtório, né? De todas as N partículas do sistema. Então, é um produtório de todas as funções de partição
tá? Qzinho I do sistema, tá bom? Então, a função de partição total do sistema é um produtório, é um produto das funções de partição molecular. Tá? Esse é um conceito fundamental, né, da função de partição para um sistema de átomos, moléculas. Dessa maneira, para um gás monoatômico ideal, tá? Vamos considerar o seguinte, vamos considerar, por exemplo, a energia de uma partícula individual como sendo EJ, alfa, e para cada alfa seria uma partícula agora, no caso, distinguível. Então, embora a gente saiba, né, que o conceito, né, real nos remeta à indistinguibilidade das partículas, do ponto de vista ideal e do ponto de vista do formalismo matemático, a gente pode tornar distinguíveis para que a gente tenha EI, EJ, EK, enfim, né, uma determinada energia para cada uma partícula, é como se nós estivéssemos, a priori, distinguindo essas partículas com diferentes energias no sistema. Isso do ponto de vista do formalismo matemático, para a gente entender, né, como é que se faz. Então, EJ é o estado de energia, né, daquela partícula J. Desta forma, a energia total de um sistema de N partículas, né, mantendo N e V constantes, vai ser EI de V mais EJ de V mais EK de V. Observe que o subscrito aqui, A, B, C, né, ele está distinguindo, né, as partículas com diferentes energias, tá bom? Bom, a função de partição do gás monoatômico ideal que vocês vão obter e derivar, né, e provar a relação no exercício da lista é dada por Q de NV beta igual ao Qzinho de V beta elevado a N sobre N fatorial. Então, essa é a função de partição do gás ideal, conhecida. Como eu disse a vocês, se a gente conhece a função de partição de um sistema, nós calculamos qualquer propriedade termodinâmica desse sistema. Então, nós podemos calcular a energia, a pressão e assim por diante. A função de partição Qzinho aqui é dada por 2πm, m a massa, né, do gás monoatômico ideal, sobre h ao quadrado vezes beta h constante de Planck, elevado a 3 sobre 2 vezes o volume do sistema, tá bom? Então, esse aqui, esse Qzinho é a função de partição molecular, tá? Do sistema molecular. Para um gás monoatômico ideal, em seu estado fundamental, apenas, como eu disse já antes, os graus de liberdade translacionais são considerados. Okay? E aí a pergunta é, qual a expressão da energia do sistema? Então, sabendo a função de partição, nós sabemos derivar a energia justamente pelas relações que vimos anteriormente. E chegamos, por exemplo, a essa relação aqui no ensemble canônico, né? E essa relação aqui nos dá a energia do sistema, por exemplo. Então, a energia de um sistema, média, será menos, no ensemble canônico, a derivada parcial do Ln de Q em relação a beta NV. Você pode estar pensando o seguinte, não sei se você pensou isso agora. Professor, ok, essa energia média no ensemble canônico. Naturalmente, como os ensembles serão definidos por propriedades diferentes, cada um dos ensembles terá uma relação média de energia que não necessariamente será igual, será diferente, que vai depender da função de partição daquele ensemble que é diferente, vocês viram antes. O fato é que devem todas retornar o mesmo valor médio de energia, mesmo que a fórmula de obtenção seja diferente, tá? Então, para o ensemble canônico, como que a gente faria aqui? Nós temos a função de partição Q, né? É só substituir naquela relação acima. Então,
aplicando o ln de Q na relação aqui, ó, se nós aplicarmos aqui o ln de Q, né, estamos aplicando o ln de Q do lado de cá. Estão acompanhando aí comigo? Então, acompanhando aqui o raciocínio, eu vou ter N, tá vendo? Né? Ln de Qzinho sobre menos ln de N fatorial. Ou seja, essa relação aqui, ln de Q elevado a n fatorial, vai ser um n ln de Q menos ln de N fatorial. Acompanharam o raciocínio? Não acompanharam, pessoal? Sim, tranquilo. Tá? O que agora vamos fazer aqui é o seguinte. Nós vamos separar, né, os termos que são dependentes apenas de beta. Tá? Ou seja, se nós agora aplicarmos aquela relação que eu mostrei anteriormente, ou seja, a média da energia vai ser menos a derivada parcial do ln de Q em relação a beta, então nós precisamos derivar aquela função lá do ln de Q em relação a beta, mantendo n e v constantes. Tá? Então, nós aqui chegamos à relação do ln de Q, nós vamos derivar, né, agora isso em relação a beta. Ao derivar em relação a beta, observem, esse termo aqui, ó, ln de Qzinho, é dependente de beta, tá vendo? O Qzinho depende de beta. Ok? Então, nós vamos ter aqui um menos 3 meios de n ln de beta, mais 3n sobre 2 ln de 2πmzinho sobre h ao quadrado, porque vocês observem aqui que o Qzinho é esse termo. Então, eu estou derivando isso em relação a beta, significa que eu estou jogando esse 3 meio para cá, vezes o ln de 2πm sobre h quadrado sobre h ao quadrado. Mais n ln de v, por quê? Tá vendo aqui, ó? Quando nós... Deixa eu voltar. Eu tô derivando aqui, ó, ln de Q. Eu estou derivando, na verdade, aqui, ó, derivada parcial do ln de Qzinho em relação a beta. É isso que eu estou querendo achar. Então, observem que ln de Qzinho, isso aqui, vai ser ln desse termo mais ln de V. Por isso que eu tenho aqui mais n ln de V. Tá? Só que V não depende de beta, por isso que ele ficou. Tá bom? Menos o ln de N fatorial. Então, esse termo todo aqui em azul é resultado dessa derivada parcial em relação a beta. Tá? Entenderam, pessoal? Ok? Sim, tranquilo. Bom, recordando aquela relação para a média da energia, né, que é igual a menos derivada parcial do ln de Q em relação a beta, né, nós vamos ter essa seguinte relação aqui abaixo, que vai nos retornar menos 3 meios de NKBT. Eu tenho quase a certeza, logicamente que eu não conheço toda a turma, mas em especial para aqueles que na graduação fizeram a teoria cinética dos gases, devem recordar desse valor para a energia do gás ideal monoatômico. Okay? Ou seja, a energia média vai ser 3 meios de NKBT, né? Porque eu tenho um termo negativo aqui que vai ficar positivo aqui, ó. Tá? Menos derivada parcial do ln de Q em relação a beta, se você substitui na relação acima, você vai chegar ao valor positivo de 3 meios NKBT. Então, essa é a energia média, tá, do gás monoatômico ideal. Ok? Como eu disse, se nós conhecemos a função de partição do sistema, nós conseguimos calcular qualquer propriedade do sistema. Qualquer. A mecânica estatística, ela garante que você consegue calcular qualquer propriedade do sistema conhecendo a função de partição, tá bom? Isso que é importantíssimo.
E aí, para N-mol, alguém falou alguma coisa? Acho que alguém interrompeu aí o áudio, que ia falar, fazer pergunta. Não, professor, desculpa. Você fez uma pausa, eu achei que você queria um feedback, aí eu só dei o feedback, tava tranquilo. Legal. Tá claro para todo mundo isso aqui, pessoal? Ficou claro? A dedução? Então, nós chegamos à energia média para um gás monatômico ideal. Para N-mols, né? N, esse Nzão aqui, ele vai ser Nzinho vezes Na, que é o número de Avogadro, e, portanto, KB, Na é igual a R. Substituindo KB aqui em cima, nós chegamos à relação média de energia, que é igual a 3 meios de nRT. Essa energia é como se fosse exatamente aquela energia, né, termodinâmica que nós calculamos para um sistema macroscópico, dependendo da constante real dos gases, e aqui a energia acessada, né, para um sistema microscópico molecular. Então, a constante de Boltzmann, né, ela faz o link com a constante real dos gases, tá? Justamente por essa relação que vocês estão vendo aí no slide. Este resultado ele é acessado, então, pela teoria cinética dos gases, né? E esta observação vai nos permitir, né, um postulado fundamental da físico-química, na qual a média do ensemble de uma determinada quantidade, aqui ficou faltando quantity, tá? O N, como calculada usando a distribuição de probabilidade, é a mesma observada experimentalmente. Ou seja, essa observação em que nós conseguimos calcular a média da energia de um gás monoatômico ideal, partindo da distribuição de probabilidade dos estados microscópicos, definidos pela função de partição do sistema, a gente chegou à média da energia que é observada e medida experimentalmente para esse valor para um gás monotômico ideal. Ou seja, nós estamos provando aqui, tá, um postulado fundamental da mecânica estatística, da físico-química, no qual a média no ensemble ela se iguala à medida experimental. Isso aqui chega até a arrepiar aqui, eu estou incrível, né? Como a gente está fazendo a correlação da teoria, né, construída e pensada para um sistema microscópico, ou seja, um sistema macroscópico é justamente constituído por partículas, átomos, moléculas, né, enfim, definidas e que a média medida experimentalmente se equivale exatamente à média no ensemble microscópico, ok? Fantástico. Bom, uma propriedade importantíssima aqui do ponto de vista do formalismo matemático, para nós acessarmos, né, todas e quaisquer propriedades termodinâmicas, é o que a gente chama de aproximação de Stirling, que é um formalismo matemático para cálculo de logaritmo natural de um valor fatorial, né? Ou seja, quando eventos tornam-se da ordem de 10 a 23, ou seja, eu estou querendo agora sair do número de partículas finito de sistema microscópico e extrapolar, né, o problema para o sistema real, que é da ordem de 10 a 23. As distribuições microscópicas, né, para nós extrapolarmos para essa ordem, nós devemos, então, calcular distribuições, né, da ordem do número de Avogadro sobre seus estados de energia, ou seja, resolver o fatorial ele torna-se um problema, porque nós temos aí um número n infinito, né, devido a n fatorial ser um produto, né, é conveniente usar ln de n fatorial, tá? Que torna-se, portanto, uma soma. Né? Quando você tem o ln de n fatorial, você transforma o que seria um produto do n fatorial em uma soma dos termos, né,
o que fica mais, do ponto de vista matemático, mais palatável, mais fácil de se resolver. Então, a expansão assintótica de Ln de n fatorial é o que a gente chama de aproximação de Stirling pelo, né, o cientista que a propôs, né, de resolver um problema de Ln de n fatorial como uma igualdade de n Ln de n menos n. Então, isso ele prova, né, através de um gráfico, por exemplo, aqui para o Ln de x, para a propriedade x, né, determinada aqui para n quantidades de x, né, tendendo a infinito, a gente vai observar que esse valor para x muito, muito grande vai se tornar um valor ali, vai constante. A gente vai conseguir ali, assintoticamente, obter um valor, né, para n infinito constante. Então, Ln de n fatorial seria uma somatória de Ln de n, né, que vai se igualar a esse fator aqui. Aqui tem uma integral de 1 a n do Ln de x dx. Tá? Essa seria a aproximação de Stirling. Então, toda vez que nós tivermos esse fator aqui de Ln de n fatorial, para n muito grande, né, essa relação aqui é aceita e, portanto, a gente usa esse valor aqui aproximado. Isso aqui vai ser muito útil para a resolução de vários problemas, porque cada uma das propriedades vão depender do Ln de n fatorial e automaticamente o uso dessa aproximação vai tornar, né, matematicamente a solução de fácil solução, o problema de fácil solução. Bom, para finalizar a história de hoje e mostrar para vocês algumas aplicações de tudo que eu falei aqui, tá? Historicamente, eu não sei se vocês recordam, a capacidade calorífica foi uma propriedade termodinâmica muito debatida no século XIX. E por quê? Porque naquele século XIX, vocês vão recordar, né, um dos fatos históricos importantes no século XIX foi justamente a Revolução Industrial e diversos outros materiais que estavam sendo investigados para a iluminação de cidades e de casas, né, na época, eles estavam estudando diversos filamentos metálicos, né, platina, tungstênio, enfim, e outros metais, aquecendo-se esses filamentos, né? Então você tinha a corrente elétrica, ela induzia um certo aquecimento desses materiais, esses materiais aquecidos emitiam radiação com uma determinada frequência e uma luminosidade. Então, para efeitos de prática na época, eles queriam lâmpadas, por exemplo, cada vez mais eficientes e que consumiam menos energia, por exemplo, né? E que iluminassem bem. Então, eles testaram vários tipos de materiais nessa época de filamentos foram patenteados, né? Empresas cresceram nessa época, né? Era grande objeto de desejo de desenvolver materiais eficientes do ponto de vista de radiação térmica. Bom, e a capacidade calorífica é uma propriedade intrínseca a esses materiais. Só fazendo um histórico para vocês entenderem, né, da radiação, dois caras se tornaram assim importantes a respeito desses estudos. Um foi Kirchhoff, que vive nesse período aí de 1824 a 1887, e o outro foi Joseph Stephan, de 1835 a 1893. Eu não sei se vocês recordam, se sabem disso, mas Joseph Stephan, esse carinha aqui do lado direito, no slide, ele foi o orientador do Ludwig Boltzmann. Vocês sabiam disso ou não? Tá? Então, foi Stephan
quem orientou o trabalho de Boltzmann. A distribuição de Stefan Boltzmann ficou famosa justamente porque Stefan era um experimentalista, né, por essência, e uma das investigações que ele justamente se debruçou foi a construir um aparato como esse que vocês estão vendo aqui, que era capaz de fazer medidas da capacidade calorífica de determinados materiais. Trabalho esse que havia sido publicado antes por Dulong e Petit, tá? Então, Dulong e Petit, famoso experimento de Dulong e Petit, eles conseguiram fazer medidas para diversos tipos de materiais e encontraram uma relação constante entre a capacidade calorífica e esses materiais, uma relação que se tornava constante, mesmo variando-se os materiais, ou seja, tinha uma flutuação, mas era um valor ali em torno de um valor constante. Dulong e Petit obtiveram esses valores, mas não relacionaram diretamente a constante real lá dos gases. Tá? Foi Stefan que, encucado com aquele comportamento, e também pelas flutuações que existiam, ele tentou inicialmente reproduzir o experimento de Long e Petit e extrapolou para uma outra gama de materiais que eles não tinham estudado. Inclusive esses tais filamentos sólidos de metais, né, que eu havia dito antes, que estavam relacionados com a questão da radiação térmica quando o material é aquecido, viu? Então, o que que Stefan disse a Boltzmann? Boltzmann, por essência, né, pela sua formação também matemática, ele era um teórico, né? Então ele foi orientado por Stefan, aproveitando-se dos dados que ele gerou, né, ao longo de anos de experimentos, para que ele pudesse compreender essas distribuições, né, de temperatura que um determinado material tinha, né, em diferentes faixas de frequência. Então, o que Boltzmann fez foi justamente tentar entender essas distribuições, e daí vem a distribuição de Stefan Boltzmann, por exemplo, para esses tipos de materiais. Bom, aí só voltando àquele gráfico lá, então, esse aqui é um gráfico que mostra diferentes, está vendo aqui, elementos químicos. Então, nós temos aqui em X número atômico. Deixa eu voltar lá para o slide que fica melhor, aqui eu consigo usar o negocinho de escrever. Então, aqui em X nós temos diferentes elementos químicos, tá? Aqui, no sentido de X crescente, eu estou aumentando, né, portanto, o número, né, atômico do elemento, o número de elétrons, enfim. A eletrônica do problema está ficando mais complicada. E aí observem que essa que é a grande sacada, né, da medida, da capacidade calorífica, que ela não vai depender da eletrônica do problema, como se pensava na época. Então, ela vai ser muito mais dependente de, no caso, outros fatores, eu não vou entrar aqui no mérito, mas ela não será dependente do estado eletrônico do sistema. Observe que, para a grande maioria, né, dos elementos, eles vão ter valores em torno de 3 vezes R. Está aqui, ó. Tá? Então, como eu tinha dito, não foi Dulong e Petit que relacionou essa constante com R. R vai aparecer nos trabalhos posteriores de Stefan e confirmados depois por Boltzmann, que relacionará essa constante ao Kb, a constante de Boltzmann, né? Então, a capacidade calorífica molar, que é Joule por mol Kelvin, ela é constante, né, em torno desse valor para uma gama ali de elementos químicos. Logicamente, alguns aqui vocês vão ver que são outliers, né, extrapolam aqui, né, o senso comum dos tipos de materiais. Logicamente que vocês observam que em preto nós temos materiais sólidos, né, e aqui em verde, né, o estado desses materiais, eles agora já não necessariamente estão ali no estado sólido. Esse dado em particular aqui é dado a uma determinada temperatura. Bom, com isso,
extrapolou-se esse raciocínio para o gás, né, ideal diatômico. Observem aqui que nós temos alguns gases diatômicos, como H2, N2, O2, F2, Cl2, não só para elementos, né, químicos, mas para gases. Opa, voltando aqui. E aí também nós conseguimos acessar essa capacidade calorífica a partir da função de partição do gás ideal diatômico, que é conhecida e que, no caso, vai ser dada por essa relação aqui. Esse fator aqui, no caso, Hni, tá vendo aqui? É exatamente a energia relacionada ao fóton de energia que foi definido por Planck. E que foi concebido, se vocês lembrarem, justamente pelas contribuições de Boltzmann para a mecânica estatística. Ele usa, né, justamente a função de partição ou de equipartição da energia para derivar a sua relação e que depois é investigada por uma série de outros cientistas. Um dos caras que dedicou tempo a isso foi também Einstein, Albert Einstein, né? Então, aqui embaixo o que nós temos é um gráfico. O que esse gráfico está dizendo? A linha tracejada, tá? A linha tracejada, salvo engano aqui, é o dado experimental. Aliás, desculpa. A linha sólida é o dado experimental, variando-se a temperatura até 1000 kelvins. Calculou-se para o oxigênio, tá? Para o oxigênio, a capacidade calorífica, certo? Curva sólida, dados calculados. Desculpa, pessoal, aqui, ó. Curva sólida é o dado calculado. A curva tracejada é proveniente dessa relação aqui acima. Então, confundi tudo. Ai, meu Deus do céu. A curva sólida são os dados calculados a partir dessa relação acima, enquanto que a curva tracejada são os dados experimentais, tá? Então, observe que a curva sólida, ela consegue se ajustar, né, e reproduzir bem os dados experimentais da curva tracejada a partir da relação acima da capacidade calorífica a volume constante. Lembrando apenas a vocês aqui que a capacidade calorífica a volume constante, né, de um sistema vai ser definido como CV, estão lembrados disso? Do ponto de vista macroscópico, vai ser a derivada da energia do sistema em relação à temperatura, tá? Mantendo-se N e V constantes. Ou seja, esse valor aqui de capacidade calorífica, nós iremos acessar numa simulação na qual, em X, nós teremos a temperatura e em Y nós teremos a energia do sistema. Se para cada valor de temperatura nós temos um determinado valor de energia, nessa relação aqui de U em função de T, tá? No ensemble canônico, nós conseguimos obter exatamente a capacidade calorífica do sistema a volume constante. Então, esse resultado aqui de capacidade calorífica a volume constante foi automaticamente, assim que os fundamentos, né, de dinâmica molecular foram atingidos, alcançados, lá na década de 50, por exemplo, foi sistematicamente, né, nós tivemos diversos trabalhos de simulação de gás condensado, né, ou de líquidos, desde oxigênio, argônio e outros, né, mais complicados, para reproduzir, né, esses valores, por exemplo, de capacidade calorífica. A gente vai falar bastante nisso mais à frente. Algumas propriedades como essa, termodinâmicas, vão ser bastante importantes para você validar, por exemplo, o potencial de interação entre moléculas num modelo clássico, tá? Bom, fechando então a nossa aula de hoje,
o trabalho que Einstein esteve envolvido foi justamente calcular, né, a capacidade calorífica para o diamante. Aqui nós temos os dados experimentais, que são esses círculos em aberto, e aqui a linha sólida é exatamente fruto dessa relação que vocês estão vendo aqui em cima. Tá bom? Então, resumindo a aula de hoje, o que eu quero dizer é que, conhecendo, portanto, a função de partição, a gente consegue calcular, né, uma gama de propriedades termodinâmicas. A gente já viu ali a energia, a pressão, aqui a capacidade calorífica, a V constante, né? E também podemos derivar, como vocês verão agora, a equação do estado do gás ideal. Eu acho que para hoje já foi um volume grande de coisas, são 4h14 aqui no meu relógio. Eu acho que está, digamos, uma aula bastante puxada e pesada. Essa derivação aqui eu vou deixar para a próxima aula, a gente começa daqui, para não encher muito para vocês, já foi bastante coisa. Eu queria aproveitar esse resto de tempo mostrando para vocês a lista de exercício, né, a atividade que eu deixei para vocês resolverem lá no Classroom, e orientar vocês em relação à atividade. Perguntas, pessoal. Bastante coisa. Nossa.